Exemplo aqui, nós vamos fazer um exemplo assim, bem tradicional sobre dilatação linear. Ele diz o seguinte: uma barra de aço tem a 10 graus Celsius um comprimento de 5 metros. Se aquecermos esta barra até a sua temperatura chegar a 60 graus Celsius, calcule o novo comprimento desta barra, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do aço é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O que é o primeiro passo? Anotar todos os dados. Uma barra tem a 10 graus Celsius. O que é 10 graus Celsius? Temperatura. Quem tem alguma coisa. O que essa barra tem? Tem um comprimento de 5 metros. Qual letra que representa o comprimento? O L, 5 metros. Então, nós vamos considerar que o comprimento de 5 metros na temperatura de 10 graus Celsius é o comprimento inicial e aqui a temperatura inicial. Se essa barra for aquecida até 60 graus Celsius, então a temperatura aumentou, a temperatura final, 60 graus Celsius, o corpo vai dilatar um pouquinho essa barra. O coeficiente de dilatação linear alfa do aço é 0,00, era 12 vezes 10 a menos 6. Mas se nós tirarmos a vírgula, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar 0,00012 graus Celsius a menos 1. Para cada 1 grau Celsius que essa barra sofrer de aquecimento, o corpo dilata 0,00012 no seu comprimento. Qual que é o comprimento final? Aí nós temos duas equações. Temos a equação ΔL é igual a comprimento final menos comprimento inicial, e ΔL é LI vezes coeficiente que multiplica a temperatura final menos temperatura inicial. Mas o que você está pedindo para mim? O comprimento final. Então eu tenho que usar essa fórmula aqui. Eu quero calcular o comprimento final. Mas para eu calcular o comprimento final, eu tenho que ter o comprimento inicial e a dilatação. O comprimento inicial eu tenho, vale 5 metros, mas eu não tenho a dilatação. Então, eu vou, em primeiro lugar, na segunda equação, eu vou calcular o quanto que essa barra dilatou, uma vez que a temperatura dela subiu. Então, a segunda forma, ΔL é igual ao comprimento inicial vezes coeficiente vezes temperatura final menos inicial. Vou substituir todos os dados porque eu tenho todos eles. ΔL é a dilatação, é igual ao comprimento inicial, que é 5, vou pôr o 5 aqui no lugar do LI, vezes o coeficiente em forma decimal por extenso, sem potência, 0,00012, vezes, abro parêntese, temperatura final 60, menos, não esquece de nenhum sinal, temperatura inicial 10. O que eu resolvo primeiro? O parêntese. Então, eu vou repetir tudo. ΔL é igual a 5 vezes 0,00012, 60 menos 10, aí eu já tiro o parêntese e coloco o resultado, que é 50. Agora, eu pego a minha calculadora e multiplico essas três grandezas, ó. ΔL vai ser igual 5 vezes 0,012 vezes 50. Já pode multiplicar uma atrás da outra. Se eu multiplicar esses três números, vai dar 0,003 metros. É uma dilatação muito pequena, isso equivale a 3 milímetros, mas é uma dilatação, mas cresceu. Bom, uma vez que houve a dilatação e que nós a calculamos, então vamos só recapitular. Para eu calcular o comprimento final, eu precisava do inicial e da dilatação. Eu tenho o comprimento inicial que é 5, mas eu não tenho, aqui não mencionou o quanto que essa barra dilatou. Então eu vim aqui na segunda opção de fórmula e calculei a dilatação porque eu tinha as demais grandezas. Então o comprimento inicial 5, coeficiente 0,012, temperaturas coloquei no parênteses, repeti e resolvi o parêntese primeiro, multipliquei o primeiro pelo segundo, pelo terceiro valor e cheguei que a dilatação é 0,003 metros. Agora, no lugar do ΔL, eu vou colocar essa dilatação, 0,003. É igual, sigo a fórmula, comprimento final é o que eu quero achar, menos o comprimento inicial, que é 5. Qual que é o critério da matemática que nós fazemos em todos os casos? Variável no primeiro membro, número sem variável no segundo membro. Então, ó, passo o LF para cá negativo, o 5 continua negativo, o 003 está positivo, trago para cá negativo. Se a variável estiver negativa, tem que multiplicar a equação inteirinha por menos 1. Negativo vezes negativo dá positivo, então aqui vai ficar positivo, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais, então fica todo mundo positivo. Comprimento final é igual a 5 mais 0,003. Se nós somarmos 5 mais 003, vai dar 5,003 metros, que é a resposta final.
Então, o comprimento final, se houver dilatação, ele tem que ser maior que o comprimento inicial. Vocês vejam que a temperatura aumentou, então o comprimento da barra tem que aumentar também, mesmo que seja alguns milímetros, mas é alguma coisa. 3 milímetros já é um pedacinho que vai estar aumentando nessa barra, tá certo?